Grita, grita, grita bem alto que é para Ele. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento neste momento. Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória a Deus. Que prazer, que alegria. Neste domingo tão maravilhoso que o Senhor Jesus nos concede, estarmos juntos aqui para aprendermos da sua santa e poderosa palavra. E nós temos certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, porque Ele nunca reúne o seu povo em vão. Quem já sentiu a presença dEle aqui hoje? Quem já sentiu? Sentiu? Amém. Se você não sentiu, não tem problema. O importante é que você tenha convicção de que Jesus está aqui e está junto com você. Tem vezes que a gente sente, mas mais importante do que sentir é você ter convicção. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus estrutura, abaliza a tua vida. Tem culto, irmãos, que a gente sente, né? A gente sente uma unção nova, a gente sente algo diferente. Tem culto que dá uns arrepios. Tem culto que você sente, não sei se você já teve a experiência de sentir como se alguém tocasse em você e não tem ninguém por perto. Você sente muitas coisas no espírito, mas mais importante do que sentir, é você ter convicção de quem Deus é na tua vida, do que a palavra dele fala e ter convicção de que a palavra dele é a verdade. Então, sentindo ou não sentindo, eu tenho certeza e convicção que Ele está aqui. Amém? E por que a gente tem essa convicção? Porque a palavra dEle nos afirma que onde estiver 2 ou 3, por que 2 ou 3? Mais de um, irmão, mais de um é igreja já. Um sozinho é só um dedo. Mais um já tem uma palma de mão. E reúne mais um, é corpo. Mais do que um é igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem que estar reunido no nome dele. Por isso que desde o princípio aqui a gente chega, a gente ora, a gente canta, tudo no nome dele, tudo adorando a ele. Porque nós temos certeza que ele se faz presente aqui em nosso meio nesta noite. Amém? Glória a Deus. E a presença do Senhor é muito real aqui, aleluia. Nós temos orado muito e pedidos, muito não, né? Nunca oramos muito, oramos bem pouco ainda, em vez de tanto que precisamos e devemos orar. Mas nós temos pedido que a presença dele seja real nos nossos cultos, aleluia. Temos pedido que não queremos cultos mortos, cultos frios, né? Vir para a igreja porque como um mero costume, não. Nós queremos culto avivado, cheio da glória e cheio da presença do Senhor Jesus. E vai ser assim para melhor. Amém? Vai ser assim para melhor, né? Se você não está muito acostumado, vai orando, né? Vai pedindo para Jesus, Senhor, bota um pouco desse fogo em mim também, me aviva, né? Ah, pastora, mas é que eu gosto de ficar quietinho, não tem problema, irmão. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada do que não esteja sentindo no espírito, que não tenha vontade de fazer. Pastora, com o meu jeito é quieto, não tem problema, pode ficar quieto. Só não murmura quando você vê os outros pulando, gritando e dançando, né? Aproveita, dá uma chacoalhadinha, vai que gosta, né? Às vezes a pessoa também é assim a vida inteira, porque nunca experimentou, né? Igual aquela pessoa que diz, eu detesto essa comida, mas já experimentou, não, é o que eu detesto. Vai que bota na boca e gosta, né? Vai que vira aquela história da velha do trem, né? Que não gostava de andar de trem, não gostava, até que um dia que botaram quase na marra dentro do trem, andou de trem, não queria mais descer, tanto que gostou. Tem uns crentes que é assim, irmão, às vezes a própria religiosidade, a forma que a gente foi ensinado, bitola um pouco a gente, engessa a gente, né? E uma coisa assim, eu tinha esse negócio com pregar, né, por onde eu estudei, onde fui formada, fiz faculdade teológica, e aí peguei uns professores assim, mais das antigas, às vezes mais exigentes, e falava que o pregador, quando está no altar, não deve andar muito, não deve se mexer muito, no máximo 2 passos para lá e 2 passos para cá, né? E isso era ética, foi ensinado para nós como ética, não anda muito, não caminha muito, né? E eu aprendi assim. Daí vocês pensam uma sanguínea com colérica, que o meu temperamento já é andar, né? Eu não posso ficar muito parada, que já me dá 10 tipos de arrepio. Tem gente que funciona bem, paradinho, não tem nada de errado, e eu respeito. E aí eu aprendi a pregar assim.
E aí pregava a glória de Deus, às vezes, né? Pegava gente, quem é desse modelo comportamental, gosta de extravasar. Mas eu segurava, ia 2 passos para lá e 2 passos para cá. Até que um dia Deus prepara amigos. Diga assim, Deus prepara amigos. Tem amigo que a gente escolhe. Às vezes escolhe cada encrenca que é só o sangue. Mas tem uns que Deus prepara para a vida da gente. São pessoas certas, que vêm, às vezes, para ser espelho na nossa vida, como disse o pastor Muracava, né? Aquele que diz para a gente que está de errado com a gente. E cada tempo nas nossas vidas, muitas vezes o Senhor prepara pessoas para caminhar conosco. Que a gente vai contribuir na vida delas e elas vão contribuir na nossa vida. E no ano de 2004, quando eu fiquei viúva do meu primeiro casamento, uns meses depois, Deus me levou para um lugar para congregar. E lá Deus me deu uma amiga que também era viúva na época. Então a gente, né, se encontrou, tinha muita coisa em comum, falava os mesmos assuntos, ela não tinha filho. E aí nós combinava, e era uma mulher de Deus, de oração, aquelas intercessoras, e a gente começou a caminhar junto. E uma época eu pregava, às vezes ela ministrava louvor, às vezes sem saber a igreja convidava ela para cantar e convidava ela para pregar, sem saber que nós era amiga. Quando chegava lá, eu chegava para pregar, eu olhava e dizia, o que está fazendo aqui? Pois eu vim cantar, não acredito. E a gente começou a caminhar junto por muitos anos, até que ela se casou, né? Caminhamos juntas e orava junto, passava madrugada orando junto. Aprendi muito com aquela mulher de Deus, creio que contribuí em alguma coisa também na vida dela. Mas uma coisa que ela me ensinou, ela era uma pessoa, já não era tão travada que nem eu, ela já era mais solta no espírito, sabe? Não tinha jeito de botar aquela mulher no cabresto. E aí ela dizia assim para mim, mana, tu vai voar no espírito pregando. E eu dizia, credo, cheio das teologias, né, amarrada do cabeça até o pé, estava igual o Lázaro dentro da tumba, eu com a minha teologia e com o que eu achava que era correto, porque tinha sido ensinado. E ela dizia, Sara, quando tu fala, quando tu está dando aula, quando tu conversa, tu é tão expressiva, intensa, é assim que tu tem que pregar. E eu dizia, não, mana, pregando é outra coisa, eu fui ensinada, eu fiz oratória, 2 passos para lá, 2 passos para cá, a gente não pode ficar gritando, espalhafatando assim com a mão, tem que ficar mais comportada. E ela dizia, que nada, não, eu não me conformo de te ver pregar lá, 2 passos para lá, 2 passos para cá. Ela meio que ria ainda da minha cara, era uma nega bem abusada. E eu dizia, não, mas não vou ser assim, tu nunca vai me ver fazendo isso. Irmão, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque Jesus adora quebrar os nunca na nossa vida. Ainda mais quando se trata de algo espiritual. E um dia ela olhou para mim e ela disse, eu vou orar e Jesus vai te pegar. Mas daí ela disse com autoridade de profeta. Eu falei, meu pai, aí fiquei com medo. Ela falou, eu vou orar, Jesus vai te pegar. E tu vai parar com essa palhaçada de ficar toda durinha lá pregando. Porque não é assim que eu te vejo. Quando eu oro, ela profetizava sobre a minha vida. Eu te vejo pregando debaixo de uma unção tão poderosa, Sara. Flui de ti, mas flui pela mão, pelos olhos, pela boca. É diferente do que eu te vejo pregar hoje. Jesus vai te pegar. E eu dizia, então tá bom. Aí eu concordei. Poder da concordância. Eu concordei e falei, então tá bom, então ora. Se Jesus me pegar, é diferente. Porque vai ser difícil eu mudar. Agora, anos pregando desse jeito, ela disse, pois eu vou orar e Jesus vai te pegar. E quando Jesus te pegar, vai ser bonito de ver. E eu quero estar lá só para ver, ela dizia. E o tempo passou, isso passou meses, e ela orando. De vez em quando ela me lembrava que ela estava orando. Eu estou orando, tá? Eu não esqueci do propósito. Eu estou orando, Jesus vai te pegar. E vai te pegar quando tu estiver pregando. E eu dizia, meu, essa mulher é doida, né? Irmãos, Jesus, quando Ele quer fazer uma coisa, Ele faz nos lugares mais improváveis que você imagina. Que a gente adora bitolar as coisas, né? A gente acha que, não, eu estou pedindo algo, o Senhor vai fazer assim. Por exemplo, Jesus vai me batizar no Espírito Santo. Tem gente que tem essa concepção. Quando eu estiver sozinha dentro do meu quarto, daí ninguém vai ver, né? Ninguém vai... Jesus pega, de repente, do nada, batiza com o Espírito Santo e faz ela fazer um monte de careta, ainda faz fazer um griteiro, porque que a gente quer controlar o Senhor. E às vezes a gente quer controlar a unção. Unção não se controla. É sobre isso que eu vou falar com vocês nessa noite. E aquela minha amiga foi orando, irmãos. E eu confesso para vocês que depois daquilo, assim, cada vez que eu ia pregar, parece que o negócio ficava mais quente. E o meu pé parece que estava pegando fogo, mas eu segurava o pé, mas estava ficando meio assim, inconcebível pregar, 2 para lá, 2 para cá. E um dia eu vou pregar na cidade de Blumenau, numa igreja bem tradicional.
E os alemães, né, pela própria cultura, quem conhece o alemão pela própria cultura deles, né, já é uma pessoa mais reservada, já bem tranquilo, mais travado, né, pelo menos em lugares assim religiosos, né, eles já todo, mesmo que ele seja falante, não, ele é todo, né, assim. E eu estou pregando numa igreja dessa, extremamente tradicional, irmãos, e era um congresso de mulheres, cheia de círculos de orações, cheia de ministério feminino visitando, e aquela igreja quieta, parada. E essa minha amiga, negona, que esses negão, quando tira para cantar, canta barbaridade. Ela era cantora e não foi combinado. Eles convidaram ela de Joinville e me convidaram. Chegou na hora dela cantar, ela era livre. Eu pensava que era livre, mas era presa. Ela era livre. Ela ia lá cantar, irmãos. Se a igreja fosse avivada, ela cantava daquele jeito, podia estar tudo quieto, ela cantava do mesmo jeito. Ela ia adorar e ela adorava. Ela adorava, ela cantava, ela falava língua, ela sapateava, ela corria, todos eles olhando para a cara dela, naquela igreja em específico. E ela recebendo, ela na glória, na unção, ela foi entregar o melhor dela. Você entende isso? É você que vai entregar, não importa o ambiente. É você que vai entregar. E ela vivia a adoração dela. E eu olhando ela fazendo aquela gritaceira toda, eu olhava a igreja parada, aqueles alemão assim, davam glória, mas a maioria ainda de braço cruzado, tudo sério, olhando. E eu falava, meu Deus, essa mulher, ou ela é doida, ou ela é muito livre no espírito do que eu. Aquela noite eu fiquei comparando. Eu falei, ou ela é doida e eu sou certa, ou eu que sou muito da teimosa e religiosa e ela é que é livre e eu não sei. Porque ela entrega o melhor dela, do jeito dela. Enfim, quando terminou a parte dela cantar, e daí me convidaram para pregar, e eu fui pregar. E eu nunca vou esquecer a mensagem, já contei essa história várias vezes naquela noite. Deus me deu a mensagem, eles tinham escolhido um tema, e o tema era de Josué, a passagem do Jordão, né? E Deus tinha me dado uma mensagem muito poderosa na revelação daquela palavra. E eu estou pregando, introduzindo a mensagem num estilo de pregar mais diferente que eu pregava. Agora Jesus já avacalhou até com o meu jeito de pregar. Depois que ele me levou para a UTI, acabou com meus esboços, tudo. Já prego tudo diferente do que eu pregava, mas estou numa felicidade que vocês nem imaginam. E aí eu estou pregando, né, tema, subtema, tópico após tópico, e estou lá, 2 para lá e 2 para cá, e seguindo um tópico, coisa mais linda, aquele esboço, e eu estou pregando, mas daí daqui a pouco eu estou falando da presença, porque a arca simbolizava a presença. E quando eu comecei a falar da presença, eu comecei a sentir que começou a pegar fogo no meu pé, dentro do meu sapato. Irmão, aquilo foi esquentando o meu pé, e foi esquentando, daqui a pouco o meu pé suava, eu olhava assim, o sapato estava até saindo do meu pé, eu dava 2 passos para lá e voltava para cá, e a minha amiga lá já estava na glória, ela já estava no berreiro, e os alemão tudo quieto, olhando para mim, que se caísse um alfinete dava para escutar, mas a minha amiga recebendo, e eu olhava para ela, e como é bom quando você prega e tem uns animador de torcida assim, né, eu olhava e ela dizia, fala, ela sapateava, ela estava recebendo, e eu lá toda controlada, e eu estou falando da presença, daqui a pouco começou um aleluia aqui, glória a Deus lá, eu falei, opa, tem um ambiente diferente na casa, que tem uma coisa diferente. Os alemãos começaram numa choradeira, e todo mundo chorava, mas ninguém se mexia, e eu estou falando da presença, e aí eu senti que até a minha voz começou a mudar, porque quando a presença chega, a arca simboliza a presença, e eu comecei a sapatear em cima do púlpito e não saía do lugar. A arca simboliza a presença vai no ombro dos sacerdotes, e quando os sacerdotes começaram a caminhar, e eu não vi que eu estava caminhando, e a presença começou a andar, e quando eles botaram o pé dentro do Jordão, e a presença entrou, e eu comecei a dizer, siga a presença, e quando eu dei por mim, eu estava na porta da igreja, eu só vi que estava na porta, porque eu vi um porteiro alemão assustado me olhando, regalou os olhos assim para mim, e eu olhei para ele e falei, e voltei. Quando eu voltei, aleluia, quando eu virei para voltar, eu não tinha percebido o que tinha acontecido, porque Jesus literalmente como que ele me cegou. Ele me botou a caminhar no corredor, no meio da igreja, e eu fui para a porta, e eu não vi o que estava acontecendo. A minha amiga que viu, depois me mostraram a filmagem do que tinha dado. Aonde eu passava, Jesus começou a pegar os alemão, e eu dizia, siga a presença, e a alemoada começou a pular tudo para cima. Irmão, e quando Jesus pega uma pessoa que não é acostumado a dar lugar, tem uns vasos que já é mais acostumado, né? Levanta a mão, dá uns pulos, mas quando pega um que é travado é bonito de ver, que daí eles queriam dar lugar e não sabiam o que fazia.
E aí eles faziam careta, um se ajoelhava e levantava, o outro pulava em redor, o outro marchava. Irmãos do céu, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, Jesus renovou, gente começou a ir para frente a aceitar Jesus sozinha, sem ter convite. Eu sei que acabou-se o culto, eu não dei mais conta de pregar, e eu disse, quem quer seguir a presença, agora nós vamos orar. E aí começou a vir gente para frente a aceitar Jesus, e foi uma glória de Deus. E depois, quando acabou-se o culto, o pastor daquela igreja, irmão, era muito engraçado, era um homem bem alto, irmão Wilson, a Zana, o Marcelo conhece, da altura do irmão Marlon, mais ou menos assim. Ele era o mais engraçado, que ele era grandão, fortão, né? E ele era um homem na dele, assim, digamos, né? Depois daquele dia não prestou mais. Quando eu olhei para o púlpito, que eu procurei, ele estava sentado, ele corria, mas igual um doido, assim, desvaretado, assim, esvaretou-se a cabeça dele, e até de um lado do púlpito e corria para o outro. Ele recebeu uma carga tão grande de poder e de unção, que literalmente ele não sabia o que fazer. E terminou aquele culto debaixo de uma glória de Deus. Hoje esse pastor é pastor de uma igreja em Sorriso, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, já tive a oportunidade de ir lá pregar na igreja dele, um homem de Deus, um querido, amo aquela família. E aquele culto não foi só marcado para a igreja, talvez a igreja nem lembra mais, mas marcou para sempre a minha vida, porque nunca mais eu preguei travada como eu pregava. E quando eu desci do púlpito, a minha amiga, eu não preciso nem dizer como é que estava, né? Ela já tinha corrido a igreja inteira, né? Dado mais 5 voltas na igreja inteira. E quando eu desci, ela me abraçou e ela falou, mana, agora tu é livre para pregar. Agora o Brasil vai te conhecer e fora das nações vão te conhecer, porque agora Deus tirou as amarras que ainda tinham na tua vida. O que eu quero dizer para você é, não bitole a presença do Espírito Santo de Deus. E nunca diga nunca. Você não é forçado a fazer nada, mas à medida que você se rende, aleluia, à medida que você se entrega, é à medida que a graça vai abundar na tua vida. Você está entendendo isso? A rendição, o desejo, a fome e a sede sempre vai ter que ser nossa. O Espírito Santo, ele não tira a mente de ninguém. O Espírito Santo não tira a mente de ninguém, você pode ficar tranquilo. Quem faz isso é os agentes malignos. Quem já teve experiência de estar envolvido nas trevas, tem envolvimento com as trevas, começa a bater tambor, bater cabeça, a pessoa perde a razão, perde às vezes o que está fazendo, às vezes até se machuca. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não tira a mente de ninguém. Ele pode te dar sim um arrebatamento de sentido, que é uma outra coisa. Agora a gente é consciente, você recebe uma carga de poder, você dança, você pula à medida que você se rende. Mas não vem me dizer que o Espírito Santo tirou a mente, não. Ele pode em algum momento fazer o que eu disse. Ele como que me cegou para mim não ver o que estava acontecendo naquela igreja, porque senão eu tinha travado no primeiro degrau que eu desci daquele púlpito. Eu não percebi que eu estava descendo. Eu sei o que eu estava pregando, eu me via falando siga a presença o tempo inteiro consciente. Mas eu fui iludida por ele. Quando cheguei lá na porta, que eu vi que eu estava na porta. Mais um pouquinho, eu estou lá no meio da rua gritando siga a presença para uma pessoa que estava passando na rua. Mas ele teve misericórdia na porta, ele me deixou voltar. O que eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, é que nós pedimos isso, queridos. Nós somos uma igreja que tem um mover do Espírito de Deus, aleluia. Isso está no nosso credo, no nosso regulamento da igreja. Isso está como pilar da nossa igreja. Uma igreja que caminha debaixo do mover do Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, você tem liberdade nessa noite para adorar, para glorificar, para levantar a mão. Enquanto eu estiver pregando, você pode dar glória, você pode dar aleluia, você pode falar línguas estranhas. Se a glória de Deus descer, eu paro de pregar e nós damos glória junto. Fizemos um griteiro junto aqui, porque a presença dele é tudo o que mais importa nessa casa. Abra a Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 10. Eu vou ler apenas um versículo. Depois, se você quiser em casa, você lê o contexto
deste capítulo e você vai entender sobre quem Isaías estava profetizando, que era sobre o remanescente de Jacó. Isaías capítulo de número 10 e o verso 27. Hoje nós finalizamos essa semana de cultos em alusão às primícias, que é dar o primeiro que temos para o Senhor. Tivemos 3 cultos, domingo, segunda e na quarta-feira, que também foi sobre esse assunto. E hoje nós finalizamos a primeira semana do ano, encerrando esse assunto na igreja. Mas esse é um assunto que nós falamos o ano todo, nas nossas ofertas, no nosso jeito de presentear alguém. Por isso que a pastora Zana falou, aqui tem alguns irmãos que às vezes quer dar algo de si, não tem uma pessoa específica, coloca aqui no altar. Mas se o Senhor te tocar, fazer uma oferta de primícia, tirar algo que você gosta muito e presentear alguém, se o Senhor te mostrar alguém, você tem toda a liberdade, para qualquer um dos irmãos. E hoje eu quero falar com vocês sobre este verso de Isaías que o Senhor colocou no meu coração. Isaías capítulo 10 e o verso 27. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia, que o seu fardo será removido de sobre o seu ombro, e o jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. Algumas traduções dizem o jugo será aniquilado. Outras traduções dizem o jugo será totalmente quebrado, por causa da unção. O seu fardo será removido de sobre teu ombro, e o jugo de sobre o teu pescoço, o jugo será quebrado, por causa da unção. A unção que quebra o jugo. Aleluia. Queridos, esse texto o profeta Isaías está falando para o povo de Israel. E ele está falando ainda num tempo pré-cativeiro. O livro de Isaías tem 2 grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 39 e do capítulo 40 ao 66. Do capítulo 1 ao 39 são palavras de juízo de Deus, ameaças de Deus para uma nação que não estava ouvindo a voz do Senhor. Eles estavam com o coração endurecido, Deus enviava os profetas, Deus falava, mas o povo estava obstinado em desobedecer o Senhor e suas leis. E a partir do capítulo 40, você vai ver o tom da profecia de Isaías mudando um pouco de rumo, porque Deus começa a falar para a nação pós-cativeiro. O mesmo Deus que trata e corrige é o Deus que espera de braços abertos seus filhos arrependidos para abraçá-los, perdoá-los e restaurá-los. Porque Deus não é como o homem. A Bíblia diz que a sua ira não dura para sempre. E ele também não age por vingança, como é natural dos seres humanos. Aqui no capítulo 10, Deus está falando para o povo que eles iriam ser castigados, especialmente pela Síria, que eles haveriam de ser fustigados pela vara da Síria, porque Deus usava os seus próprios inimigos para corrigir o seu povo. Mas chega um determinado momento do capítulo 10, a partir do verso de número 20, quando você chegar em casa, eu quero que você leia para você entender melhor. A partir do verso 20, o Senhor começa a dizer que Ele haveria de ter misericórdia e que Ele haveria de restaurar o remanescente. Eu precisava só um pouquinho mais de retorno para mim, Lipe, só um pouquinho, querido, para mim não ficar gritando aqui, obrigado. O Senhor fala dessa forma para eles, que haveria de ficar no meio deles um remanescente. O que era um remanescente? Era um grupo de pessoas fiéis e leais à voz de Deus. No meio de todo o tempo da história cristã, desde a história de Israel, sempre nós vamos ver que está um povo rebelde, um povo que desobedece, mas tem um povo que é remanescente. Tem um povo que não se dobra, tem um povo que não se rende à mentira, um povo que não aceita o engano, um povo que clama pela justiça de Deus. Até o arrebatamento da igreja,
nós vemos uma sinalização bíblica desse mesmo perfil. Cristo vem buscar a sua noiva. É como se ele fosse tirar a igreja de dentro da igreja. Você está entendendo? Muito fácil é hoje a gente dizer que pertence a uma igreja. Hoje é fácil. Toda igreja tem algumas normas, algumas regras, mas se você ir lá, você se comportar dentro das normas e das regras, você pode fazer parte de um hall de membros de uma igreja e dizer: eu sou membro dessa igreja, eu congrego lá, eu tenho um pastor, uma pastora. E tem muitas pessoas que são capazes de caminhar por anos e anos dentro de uma igreja sem nunca verdadeiramente provar o que é o novo nascimento e a verdadeira conversão das suas almas. Por quê? Porque é simplesmente dizer: eu sou cristão, eu nasci na igreja, um dia aceitei Jesus, mas depois deixa se esfriar. É como se não quisesse mais envolvimento, se torna cético, não acredita mais em manifestação do Espírito Santo, se torna um excelente crítico. Existem pessoas que são críticos excelentes, vêm para a igreja e critica tudo. Qualquer igreja, eu não estou falando de MEFAP, eu estou falando de um modo geral igreja. Chega na igreja, já critica às vezes a recepção, critica se não tem estacionamento. Quando tem estacionamento, se tem um irmão lá que dá alguma orientação, já fica brabo com o irmão também. Tem uns que faz encrenca com o porteiro: peguei, mandar para lá, deixa que eu mando para cá, eu não gosto de mim. E se vai num lugar que não tem ninguém para orientar, olha, devia ter alguém aqui para orientar. Vocês conhecem um bocado de gente assim, eu também, né? Se tem uma recepcionista, alguém para cumprimentar, não gosto que fica me pegando, certo que eu estou entendendo. Mas se não tem, que igreja mais desorganizada. Tem ninguém para recepcionar a gente. Se tem alguém que conduz para uma cadeira: irmão, senta aqui, eu sento onde eu quiser. Esse que eu vou sentar lá atrás, que eu não gosto de sentar na frente. Aí se não tem ninguém, não tem ninguém para dizer onde é que é para a gente sentar. É gente crítica, que nada está bom, nada presta. Se os irmãos abraçam e beijam, é uma igreja muito pegajosa. Fico agarrando a gente, fico beijando a gente. Vai numa igreja que ninguém cumprimenta, nunca vi, é um poço de gelo, não tem um para dar mão, para dar um abraço na gente. Nada está bom, nada presta. Sempre vai ter um remanescente fiel. É a igreja que é a noiva dentro da igreja. Urabacandaramai. É aquela pessoa que provou o verdadeiro nascimento e o verdadeiro avivamento que vem pela presença do Espírito Santo. É aquela pessoa que aceita Jesus e diz: bom, eu aceitei Ele, agora eu quero conhecer Ele. É aquela pessoa que às vezes é até chato, algum acha que é chato e diz assim: pastora, tem oração na igreja, eu quero ir orar com vocês. Quando é que ensina a palavra? Eu venho porque eu quero aprender a palavra. É aquela pessoa que se interessa, aquela pessoa que tem fome, que tem sede, que quer conhecer. Porque quem conhece a palavra consegue viver pela palavra onde estiver. Pastora, mas assim, é que era melhor, agora está ficando ruim. Quando está ficando ruim, essa pessoa, ela fica inconformada, ela vai buscar no Senhor, e ela quer do Senhor, ela é remanescente, ela não se dobra a ensino errado, porque ela conhece a palavra, ela não é levada por vento de doutrinas, como a Bíblia diz, porque ela conhece a verdade, ela tem uma verdade que nivela a vida dela. Essa pessoa, ela tem a vida norteada pelo Espírito Santo. E quando você é norteado pelo Espírito Santo, você recebe a unção que vem dele. O Senhor está dizendo aqui para os filhos de Israel, aqui é Antigo Testamento, nós estamos falando de uma época em que o Espírito Santo ainda não habitava dentro deles. No Antigo Testamento eles recebiam visitações. Os profetas recebiam autoridade profética, o Espírito de Deus se apossava deles. Algumas pessoas, como era o caso de Sansão como juiz naquela época, o Espírito vinha e se apoderava dele, e ele profetizava, ele falava, ele norteava, ele orientava, e ele tinha uma força poderosa para livrar, mas eles não eram a habitação do Espírito Santo, como é o caso do Novo Testamento, quando Jesus prometeu: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar minha igreja órfã, eu vou rogar ao Pai, aleluia, e o Pai vai mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Agora nós somos a habitação do Espírito Santo.
Aqui nesse tempo o Senhor está dizendo para eles: olha, o remanescente fiel vai passar junto no aperto. Legal, né? É que a gente está vivendo num tempo, irmãos, a igreja do século 21, a gente está vivendo num tempo que pregaram tanta coisa, que está difícil despregar agora. Pregaram tanta coisa, que como se assim, aceitar Jesus como Salvador se tornasse uma garantia de que nós não sofreríamos mais, de que nada de mal mais pudesse acontecer para nós não ia ficar doente, bom, daí nós ia ficar eterno, né? Que não pode acontecer nada de errado. É uma igreja, em muito sentido, que ficou mimada. E aí a gente se esquece da igreja que a gente vê na palavra. É só você olhar para a igreja primitiva e nós vamos ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que foram devorados nas arenas, que foram perseguidos. Se você nunca leu nada sobre isso, eu recomendo a você, leia pelo menos Pais da Igreja Primitiva, leia pelo menos Catacumbas de Roma, para você conhecer um outro tipo de igreja. A igreja de Cristo, que era perseguida e crescia, e que para eles era uma honra dar a vida pelo Evangelho. Por que é que eles aguentavam tudo isso? Porque eles eram cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Porque não é o homem e a mulher que tem coragem, é quando você está cheio, mas tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que você não vê possibilidade de viver de outra forma, de outro jeito, a não ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não é que eram pessoas de coragem extraordinária, eram pessoas que pingavam unção. Eles eram tão cheios do Espírito Santo que eles não temiam os leões, eles não temiam a arena, porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí, o Senhor está dizendo nesse texto ao remanescente fiel, aqueles que não se dobraram, aqueles que não pecavam, aqueles que ainda se mantinham fiel ao Deus de Israel, mesmo estando no meio de uma nação apóstata, incrédula, que não confiava mais no cuidado de Deus, eles se mantinham fiel. E o Senhor está dizendo para o remanescente: eu vou vir para defendê-los. Leia a partir do verso 20 em diante. Eu vou vir para defendê-los. E aí o Senhor diz: e acontecerá que naquele dia eu tirarei o fardo, eu removerei o fardo que está sob os seus ombros, e eu quebrarei. Algumas traduções dizem: eu despedaçarei o jugo que está sob o seu pescoço, e esse jugo será despedaçado por causa da unção que eu vou mandar sobre eles. E aqui, quando o Senhor se refere à unção, Ele está fazendo uma menção para eles entender como a unção que era recebida de um sacerdote, como a unção que era usada para consagrar os materiais, os utensílios do tabernáculo. Ele está falando de unção se referindo ao azeite que era usado pela unção, a própria gordura da unção. O Senhor estava dizendo para eles: eu vou mandar uma unção tão poderosa sobre o pescoço de vocês, que o jugo que tiver no pescoço não vai quebrar, vai ser despedaçado, esmiuçado. Tamanha vai ser a unção que eu vou mandar sobre vocês, e jugo nenhum mais vai ficar no pescoço de vocês. Vocês sabem o que é jugo? Numa tradução mais popular, jugo é literalmente aquela canga que coloca no pescoço do boi quando precisa arar a terra, né? Hoje já tem outros meios mais sofisticados, mas se você ainda ir para uma agricultura, pessoal do interior que ainda tem junta de boi, né, que coloca para arar a terra, que vai puxando aquele arado pelo meio das lavouras, eles colocam uma junta, né, que é uma canga, faz o certinho assim de madeira, faz um lugarzinho certinho de 2 pescoços. Aí bota um boi que já é acostumado a arar e um boi mais novo, né, que é aquele boi mais chucro, que escoiceia, esperneia, mas o outro boi que já é um boi, né, acostumado à lavoura, vai indo e vai puxando aquele renento, vai puxando, até que aquele outro aprende o caminho por causa do jugo. É por isso que no Novo Testamento Jesus estava dando referência que eles conheciam. Ele dizia: vinde após mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio é momentâneo, não esquece disso. Aí ele continua o convite dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, por quê? Porque eu vou andar junto com vocês. Mas nesse contexto, era um jugo extremamente pesado que estava sendo colocado sobre o pescoço do remanescente dos filhos de Israel. E aí o Senhor está dizendo: eu vou mandar uma unção que vai despedaçar todo o jugo que estiver sobre você. E quando eu perguntei ao Senhor sobre essa palavra, porque eu não vim aqui para dar um sermão bonito de Antigo Testamento e mostrar para você que eu conheço texto e contexto e que eu sei pregar. Não, querido, isso já passou faz tempo na minha vida. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, o que tu quer falar para nós hoje, a igreja, nós hoje? É uma parte da tua igreja que vai estar reunida lá hoje à noite. É a MEFAP, os irmãos que congregam no Ministério Família com Propósito, e todos aqueles que vêm visitar, Senhor, que são a tua noiva, são a tua igreja, congreguem em algum lugar. Talvez tenha alguém aqui que diga: pastor, eu não tenho uma igreja para congregar, eu estou assim, né, estou dando um tempo. Tem uns crentes que gostam de dar um tempo, né, eu estou meio que dando um tempo. É você que pensa que está dando tempo, porque com o Senhor não tem tempo. Ele te pega quando tu pensa que está dando tempo, e Ele te enfia dentro de um lugar assim, para tu ouvir uma palavra dessa, e para dizer: eu vou quebrar esse jugo que colocaram sobre você. Porque deixa eu trazer para nós essa palavra nessa noite. Esse jugo só é quebrado quando nós recebemos da unção que vem do Santo. Tem coisas aqui, e deixa eu ministrar sobre a tua vida essa palavra, deixa eu trazê-la para nós. O Espírito Santo de Deus me dizia: vai ter pessoas essa noite que vai estar lá te ouvindo, que estão com um fardo pesado, e foi colocado um jugo no pescoço deles. Eles não aceitam, porque quem é que recebe um jugo pesado e está contente? Mas só que a pessoa às vezes não sabe o que fazer para se livrar do jugo que botaram. Se você entrou aqui com um fardo pesado e com jugo sobre o teu pescoço que está te fazendo caminhar encurvado, olhando para a terra, olhando para as circunstâncias de homem, olhando para o que a terra está dizendo, olhando para o que homens e mulheres estão falando, o Santo de Israel está aqui, e há uma unção que quebra o jugo nesse lugar. E eu creio que através daquilo que o Senhor está ministrando aqui nessa noite, desde o começo deste culto, através dos louvores, através da ministração da ceia, e agora através dessa palavra, há uma unção de Deus que está sendo liberada neste lugar, nesta noite. Há uma unção descendo aqui, e essa unção vai quebrar jugo do pescoço de alguém. Você vai sair daqui olhando para cima hoje, você vai sair daqui com um novo prisma, com um novo olhar para aquele que tudo pode, que quer fazer na tua vida. É a unção que quebra essas coisas. É a unção que quebra essas coisas. Escute, eu vou dizer algo para você. Você não herda a unção de quem você caminha junto. Você herda a unção de quem você ama. Pastor Luiz falou essa frase e ela entrou igual uma flecha dentro do meu coração essa semana. Você não herda a unção de pessoas, lugares que você caminha apenas junto. Você herda a unção que você ama. Sabe por quê, queridos? Judas caminhou o tempo inteiro com Jesus, mas ele não herdou a unção que Jesus carregava. Ele caminhou o tempo inteiro, ele ouviu os mesmos ensinamentos que os outros 11 ouviram, mas ele nunca amou de fato Jesus. Por quê? Porque Mamon é que dominava a vida de Judas. É o que nós estamos aprendendo aqui nas quartas-feiras, sobre dinheiro, um negócio espiritual. Quarta-feira às 20 horas você está convidado. Vai ser uma quarta-feira tremenda aqui que Jesus vai ministrar no nosso coração. Você não herda a unção de quem você caminha junto. Você herda a unção de quem de fato você ama. De quem de fato você ama.
O Pedro era todo atrapalhado, era discípulo, caminhava com Jesus, segundo quem conhece sobre temperamento, modelo comportamental diz, Pedro era um sanguíneo, ele não tinha sido cheio do Espírito Santo ainda, ele era desajeitado, ele falava antes do que tinha que falar, fazia as perguntas mais indiscretas, se metia na frente dos outros, respondia, às vezes era irônico com Jesus, quando Jesus está caminhando, a mulher do fluxo de sangue aparece, toca em Jesus, é curada, Jesus diz, quem me tocou? Quem é que responde? O abelhudo do Pedro. E diz, Senhor, fosse nosso adolescente de hoje, Senhor, a multidão te aperta e te oprime, tu pergunta quem me tocou, né? Tipo, e Jesus precisa explicar primeiro para o Pedro, para depois chegar na mulher. Tem uns discípulos assim, irmão, que até fica bom, dá trabalho. Né? Vão ficar bom, a gente sabe que vai dar bom. Aí quando a gente é líder e recebe uma unção do santo, para a gente liderar, a gente diz, tá, vem cá querido que eu vou responder, por dentro vê que é dar uma mordida, mas não pode, a gente está ensinando, a gente está treinando, e a gente sabe que vai dar bom, porque a gente também já foi ruimzinho, hoje está um pouquinho melhor, mas ainda tem tanta coisa para melhorar, né? Então tem que ter misericórdia. Aí Jesus diz, Pedro, alguém me tocou. Não sei se Jesus parafraseou, né? Eu queria tanto ter andado naquela época, porque só ler a Bíblia a gente interpreta, às vezes assim, Pedro, alguém me tocou. Eu acho, que se ele fosse um pouquinho mais colérico, ele dizia, Pedro, alguém me tocou. Que parte do tocou que tu não entendeu? Não foi um esbarrão, foi um toque. Jesus sabe discernir um esbarrão e um toque. No meio de uma multidão apertada, fica tranquilo. Jesus sabe quando você só quer um esbarrão, mas Ele sabe quando você toca, porque aquela mulher estava tão desesperada, que ela caminhava, e o evangelista Marcos, quando relata, diz que ela caminhava e ela pregava para ela mesma no meio do caminho. Com certeza veio o desânimo, a canseira, mas ela dizia, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. Se tão somente, até que ela chegou e tocou. Aleluia. O Pedro, ele não faz melhor do que Judas. Se a gente for olhar, queridos, no meu ponto de vista, não é a Bíblia, eu estou falando da pastora Sara, parece que Pedro faz até pior, que o Judas, ele é da surdina, ele vai quietinho, ele trama, ele vende, ele recebe o dinheiro e ele entrega Jesus com um beijo. Pedro esbraveja e por 3 vezes nega Jesus. Na última vez é tão feio, porque a Bíblia diz que ele discute com a pessoa, ele pragueja Jesus. Ele não só nega, ele pragueja. E ele diz, eu não sou discípulo dele, eu nunca vi, eu nunca andei. Alguém diz, mas tu é parecido, e ele não tenho nada a ver com ele. E quando ele nega pela 3ª vez, a Bíblia diz que lá de dentro do sinédrio, aonde Jesus estava, Jesus dá uma olhadinha para Pedro, e o olho de Jesus alcança o olhar de Pedro. E uma coisa eu tenho certeza, não foi um olhar de acusação, e nem foi um olhar de eu te disse. Se tem uma coisa para quebrar, principalmente um sanguíneo ou um colérico, não é acusação. Quanto mais acusa, mais você motiva um sanguíneo e colérico a querer provar que está certo. Mas quando a gente olha com um olhar de amor, e eles conseguem ver amor e sinceridade no olhar da gente, aí tu quebra um durão. E foi mais ou menos isso que Jesus fez. Porque quando o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro, a Bíblia diz que ele corre para se esconder e ele chora amargamente. Sabe o que acontece? Depois que tudo isso acontece, Judas, você conhece a história. O remorso que entra nele é tão grande, porque não foi arrependimento, foi remorso. Arrependimento gera confissão. Todo arrependimento genuíno gera confissão e gera mudança de direção.
Ai, mas eu me arrependi, mas não vou falar nada. Não se arrependeu, me perdoa, mas isso não é arrependimento. Ai, eu me arrependi, mas daqui a pouco está fazendo pior. Temos que rever o termo arrependimento. O verdadeiro arrependimento, queridos, gera vergonha, gera tristeza profunda na alma, gera confissão e gera mudança de direção. Estava andando para cá, ele vira para cá e diz: Senhor, eu estou disposto a ir às últimas consequências para nunca mais ferir e machucar teu coração, porque eu estou arrependido de verdade, eu não quero mais isso para a minha vida. Aí você vê um Pedro que vai pescar, porque já não sabia mais se o mestre voltaria ou não. Isso tudo são conjecturas que nós fizemos. Eles ouviram que Jesus ressuscitaria, eles ouviram tudo. Todo pregador vai pregar sobre esse tema e vai dar uma conjectura sobre isso. Vai dizer: olha, Pedro não acreditou. Não sei se ele não acreditou. Ah, ele não acreditava mais. Não sei. Ou ele só queria pescar. Não sei. Vai que ele estava emotivo e queria ir de novo lá, sentir as águas, pegar de novo no barco para lembrar do dia que ele estava lavando as redes e o mestre passou na praia e pediu o barco dele emprestado e disse: Pedro, larga tudo isso aí, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Não sei. Tudo que a gente pregar, a gente vai conjecturar. Só sabe o que estava sentindo, era ele mesmo que estava sentindo. Você pode fazer uma ideia, e eu também, mas só sabia o que estava dentro do coração, ele que estava vivendo. A Bíblia diz que ele vai pescar. Alguns foram com ele. Jesus já tinha aparecido para as mulheres, ressuscitado, e tinha dito: vão lá e avisa Pedro que eu vou ter um encontro com ele. E sabe o que eu acho lindo no encontro de Jesus com Pedro, queridos? É que a pergunta de Jesus não tem nada a ver com acusação ou com nenhum tipo de retórica. A pergunta de Jesus é: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E segundo os especialistas bíblicos de Novo Testamento, Pedro responde num amor de amizade, num amor filéu, quando ele diz: sim, eu gosto muito de ti. Jesus está perguntando no amor ágape. Para nós, amor é amor, uma palavra. No grego tem várias derivações. Jesus pergunta usando a palavra ágape: Pedro, tu me ama de todo o teu coração, tu me ama mais do que todos estes? E ele só consegue responder: Jesus, eu gosto muito de ti. É um amor de amizade, mas eu gosto muito de ti. Era o que ele tinha para oferecer naquela hora. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? E ele diz: eu gosto muito de ti. Só na última vez, quando Jesus pergunta: tu me amas? Pedro não responde tão ligeiro, porque ele já tinha respondido duas vezes. Tem um evangelista que diz: e Pedro entristeceu, porque ele já tinha respondido duas vezes, e Jesus pergunta de novo. Aí ele pensa um pouquinho melhor, e ao invés de cara já dizer eu te amo, ele diz: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe tudo, e tu sabe que eu te amo. O que ele estava dizendo: tu sabe até onde vai o meu amor, mas tu sabe que eu te amo. O que eu tenho para te oferecer é isso, mas tu sabe que eu te amo. E pela terceira vez Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou nenhuma vez se ele amava as ovelhas. Os líderes que estão aqui estão entendendo o recado? Jesus não perguntou nenhuma vez se o Pedro queria ser pastor e se ele amava as ovelhas. Ele perguntou se Pedro amava ele. Aleluia. Sabe por quê, meus queridos? Porque não tem nada a ver com o que eu quero. Tem a ver pelo tanto que eu amo ele. Tem coisas que eu vou fazer que eu não queria fazer, mas porque eu amo ele, eu vou amar aqueles que ele ama. Se eu amar ele, eu vou amar todos aqueles que ele ama. Se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vou te botar para cuidar de gente, Pedro. E cuidando de gente, tu vai aprender tudo que tu precisa aprender sobre o meu amor.
tem a ver com o chamado que é dele para a nossa vida. Não tem a ver com o meu chamado e querer que ele se enquadre dentro daquilo que eu gosto de fazer. Por isso que aqui na MEFAP, quando a gente fala do servir, eu sei que ainda tem metade que não entendeu, queridos. Estão dentro do ministério, são obreiros, mas ainda não entenderam. Mas eu vou continuar falando e falando, porque a repetição também é didática. E uma hora essa chave vai virar. Se você quer ser útil no reino, se você almeja ser um pastor, uma pastora, um pregador, uma pessoa que flui no dom ministerial, um profeta, um evangelista, se você quer fluir no reino, você precisa aprender a servir. Quem não aprendeu a servir, não entendeu nada sobre amor. A pergunta dele ainda continua aqui. Você não herda a unção de quem você caminha junto. Você herda a unção de quem você ama. É por isso que ele pergunta: Pedro, tu me ama e tu me ama? E depois ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Ele está dizendo: eu estou te enviando, e quando eu envio, sou eu que mando a unção. A unção vem para capacitar-nos a exercer algo que ele sonhou no coração dele, para mim e para você. E é essa unção que quebra todo o jugo da nossa vida. É o entendimento dessa unção. Quando você entende o que você carrega, e eu sei que aqui tem pessoas que já receberam unção extraordinária da parte de Deus, mas ainda não tem noção da unção que carrega. Precisa ser revelado para ele, precisa ser revelado para ela a unção que carrega. E aonde que a gente descobre, pastora? Tendo intimidade com o Senhor, porque se ele deu a unção, ele vai te explicar como é que ela funciona, como é que ela vai fluir e por que é que ele te deu. Mas se você não tiver uma vida de intimidade, você passa a vida inteira carregando um tesouro e não sabe que carrega. Está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Há uma unção que vem dele e que pode quebrar todo e qualquer jugo na tua vida. A unção quebra o jugo do medo. A unção quebra o jugo do medo. Eu podia passar a noite inteira aqui pregando sobre o que a unção faz na vida da gente, mas essa é uma das coisas que está muito forte nesse tempo que nós estamos vivendo. E sabe o que vai quebrar esse medo que tem nos bloqueado, nos feito parar? E esse medo que está causando ansiedade, transtorno de pânico, esse medo que nós estamos do que vai acontecer, a unção dele fluindo na nossa vida, vai quebrar todo o jugo de medo que possa existir sobre nós. Uma vida de intimidade com o Senhor. E uma vida de intimidade, queridos, não é 5 minutos com Deus, 15 minutos com Deus. É uma vida diária de comunhão com Ele. É uma vida de conversa com Ele. É uma vida de dar liberdade para que o Espírito Santo possa ministrar na tua mente, no teu coração, no teu entendimento, para que uma palavra desça para o teu coração e possa fazer um estrago bendito e extraordinário dentro de você. Você está entendendo essa unção que quebra o jugo? E eu creio que hoje aqui nessa noite, daqui a pouquinho já nós vamos orar, e o Senhor vai quebrar jugo de algumas pessoas aqui nessa noite. O Senhor não quer mais que você carregue esse medo que tem travado e bloqueado a tua vida, e o único jeito de desbloquear e de destravar é você ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. A unção do Espírito Santo, ela habilita pessoas temerosas a fazer coisas extraordinárias debaixo da unção de Deus na sua vida. A unção de Deus nos habilita. Aquele dia, naquela igreja, eu fui pregar sobre a presença, mas quem recebeu para mim, fui eu que recebeu. A maior parte da unção daquela mensagem foi para mim, porque quando ela veio e se apoderou de mim, tudo o que eu achava, todas as minhas regras e todos os meus tabus foram quebrados, e eu nunca mais voltei a ser quem eu era. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Há uma unção de Deus sendo liberada aqui nessa noite. É por isso que você não pode se distrair. Tem mensagens que eu percebo, às vezes falo com a pastora Zana, que o Senhor revela para a gente ministrar. E muitas vezes eu chego no altar para ministrar,
e eu enfrento uma batalha espiritual travada, terrível. Eu vejo Satanás de todas as formas e maneiras, tentando roubar a atenção da igreja, tentando desqualificar, tentando fazer você ficar distraído. O entendimento vem aqui na sua mente, e se você não está ligado com o céu, não está ligado com a palavra vai esbarrar em outros lugares, não vai descer para o teu coração, e não vai produzir o que precisa produzir. Mas se você está ligado, se você está num culto ligado, se você está ligado com o céu e está dizendo o tempo inteiro: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, abre o meu entendimento, não há resistência para a palavra, e a palavra produz o entendimento, para que quando a unção chegue, você saiba o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. É a unção que quebra o jugo. Você está achando que é outra coisa, e o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nessa noite: você precisa entrar no secreto comigo. Tu está buscando ajuda em porta errada, tu está pedindo socorro para gente errada, tu está buscando de um jeito e até agora não deu jeito na tua situação, e eu estou falando há tanto tempo, mas você não está ouvindo, porque você não está ligado comigo, teu ouvido ainda não está alinhado. Mas através desta palavra eu estou crendo que o Espírito Santo vai alinhar ouvidos aqui. Tem gente que entrou aqui buscando uma resposta de Deus. Eu vou lá hoje e eu preciso que tu fale comigo, pois então abra bem o teu ouvido, porque há uma resposta de Deus aqui nessa noite, e a resposta é: você precisa redescobrir o lugar secreto que faz tempo que tu não entra. Se tivesse outro meio para dizer, eu te diria, mas não existe outro meio. O Senhor está falando claramente aqui através dessa palavra: você precisa entrar no secreto, e eu vou mandar uma porção da minha unção, e essa unção vem e vai quebrar esse jugo que está te oprimindo. Eu não sei o que está travando a tua vida hoje, eu não sei pelo que você tem lutado tanto. Eu sei que entrou pessoas aqui cansadas espiritualmente e emocionalmente, e você precisa entrar no secreto com Deus essa semana. Se possível, começa hoje já, dessa noite em diante. Entra essa semana com um propósito diante de Deus. Isso é resposta. Eu estou profetizando para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu estou sendo profeta de Deus, então receba no teu espírito. Só os espirituais conseguem discernir as coisas no espírito. Se possível, entra essa noite no secreto, porque a unção de Deus para ser liberada sobre vidas aqui. Aquilo que você não conseguiu vencer até hoje, o Senhor não quer que se arraste por mais um ano. Tem uma resposta de Deus para você aqui. O Senhor não quer que você entre mais um ano se arrastando. Ele quer liberar uma porção da sua unção sobre a tua vida, e essa unção vai despedaçar esse jugo que tem te assolado por algum tempo, essa angústia na tua alma que tem tá tirando a tua alegria de viver. O Espírito Santo está dizendo: eu tenho uma porção de unção para liberar sobre a tua vida, mas você precisa ir para o secreto comigo. A unção quebra o jugo. É a unção que quebra esse jugo. Eu gostaria que você virasse com muito carinho para alguém perto de você, ou na sua frente, ou atrás de você. Não precisa tocar. Se foi alguém da tua família que você tem intimidade para isso, mas diga sério para essa pessoa: a unção vai quebrar esse jugo. Seja profeta de Deus. Fale sério isso para alguém. Fale sério isso para alguém. Vai descer uma unção que vai quebrar esse jugo. Vai descer uma unção que vai quebrar esse jugo. Andaramai. Vai descer uma unção de Deus aqui nessa noite. Vai quebrar esse jugo. Tu vai sair leve daqui hoje. Tem pessoa que entrou literalmente aqui com um fardo nos ombros, está cansado, está doendo os teus ombros. O Espírito Santo vai te tocar aqui nessa noite, vai quebrar esse jugo da tua vida e vai alinhar a tua vida, a tua mente e a tua esperança com o Senhor.
A unção quebra o jugo. A unção realinha a nossa vida. Que às vezes está meio atravessada e já está emperrada, porque se acostumou a andar atravessado. Precisa um pouco de unção. Sabe aquela porta rangendo? Que não tem jeito, se não meter lá um óleo de máquina, alguma coisa que lubrifica, aquele negócio fica atravessado. Tinha uma gaveta aqui na minha mesa do escritório que com a mudança se encavalou-se, ou não sei o que deu. E olha que é uma gaveta boa, mas ela ficou perturbada. Ia até a metade, arrancava, eu ranquei a gaveta fora, eu olhei, mas não tinha nada obstruindo, e lidei com aquela gaveta, e no fim chamei o Marco, falei, amor, olha aqui que coisa do diabo, 2 gavetas, já é do capiroto, que já está me dando uma ira, vontade de dar uma pesada nessa gaveta. E lá vem o Marco com toda a sua paciência e graça. E diz, calma amor, não é assim. Como que não é assim, senhor? Já arranquei 3 vezes para fora, meu pai. Já passei a mão, passei o dedo, não tem nada torto e essa gaveta está emperrando. E ele diz, olha, bota. E eu já saio de perto, porque eu já tinha feito aquilo umas 4, 5 vezes. E lá vai ele querer entender a gaveta, e eu já tinha explicado, mas ele não me escuta, ele tem que fazer de novo. Porque melancólico é didático. Não adianta tu ficar explicando, ele vai fazer até ele entender. Qualquer semelhança é mera coincidência. Que eu já vi um se olhando aí, né? É mera coincidência. Mas eu falei, então, vê se tudo dá jeito. Já fui para a porta, né? Para não falar nada. Falei, ô Jesus, tem misericórdia, Senhor. Revela alguma coisa para ele que tu não revelou para mim. Mas faz a gaveta funcionar. Que eu preciso dessa mesa, eu amo essa mesa. E ele está lá, puxa para fora, bota para dentro, puxa para fora, coloca de novo. E coloca e olha, levanta aquela gaveta e olha de novo, encaixa e desencaixa mais 4 vezes. Daqui a pouco ele falou, não tem nada mesmo, né amor? Eu falei, então... Era isso que eu estava tentando te explicar. E ele falou, pois é, e não tem mesmo. Eu falei, então, Então, não tem muito o que fazer. Eu falei, Ele falou, mas eu já sei, eu vou lá buscar um olhinho. Eu falei, bom, isso aí eu não fiz, né? Foi lá e buscou um olhinho, puxou a gaveta, pingou uns 4 gotas de óleo de um lado, ungiu a gaveta, né? Botou mais umas 4 gotas do outro e começou a mexer. Não é que a gaveta ficou boa? Eu falei, saiu o capiroto, era farta de unção. Ficou boa a gaveta. Sabe, às vezes é assim que o Espírito Santo está lutando para fazer na nossa vida. E às vezes a gente está querendo dizer para ele como é que é para ele fazer. Mas ele sabe fazer. E ele está dizendo para alguém aqui nessa noite, você está tentando vencer do teu jeito, e não é do teu jeito. Você está tentando fazer com o braço da carne, mas você é teimoso, né? Tu é teimosa, né, filha? Já foi num monte de lugares, Deus já falou várias vezes contigo, que não é falta de falar. Não é, ele fala, é a gente que é teimoso. Já falou contigo, já disse para ti que era para ir para o secreto, já disse para ti que era para sair do meio do que tu estava, que lá não está dando certo, negócio está atravessado, mas tu está teimoso, eu também sou assim. Eu entendo você, porque eu sou bem teimosa também. Não é teimosia, às vezes é um excesso de perseverança. E a gente quer fazer um negócio ir atravessado. Até eu entender o que Deus estava falando comigo há 8 anos atrás, quando Deus deu o ministério, Ele já deu, faz 8 anos, mas só faz 3 que existe, de teimosa que eu era. Que eu dizia, não Senhor, mas não é, não pode, eu tenho que me desprender de tudo isso, tudo que eu construí, é eu que construí, de fato. Imagina agora ter que abrir mão de tudo, porque primícia tem a ver com renúncia. Primícia tem a ver com renúncia. Primícia, queridos, tem a ver em dar, não é receber. Mas ainda tem muita gente que não entendeu, mas não tem problema. Vocês vão entender? Se vão. Vão, porque eu vou repetir todo ano, e todo ano, e todo. E eu detesto repetir coisa, que não é do perfil colérico com sanguíneo. A gente quer falar uma vez e quer que a pessoa saia correndo fazendo.
Mas em tudo isso Deus trabalha e Deus ministra. E esses dias eu estava estudando e falando com ele, Senhor, por que a gente prega, o povo parece que é surdo em algumas coisas. E o Senhor disse para mim, repete, repetir é didático, repete, vai repetindo e vai falando. Por isso que teve tudo a repetição da lei. Moisés deu tudo a lei, quando estava perto de morrer, repete tudo de novo. E eles ainda vão lá e faz errado. Aí vem todos os juízes, repetindo as leis de novo. Desobedece, volta, repete, desobedece, volta, repete, até chegar no céu. Mas nós vamos para o céu, em nome de Jesus. E eu estou repetindo aqui, mais uma vez, o que o Espírito Santo já falou algumas vezes com você. Quando é que tu vai parar de ser teimoso, filho? Tem gente que prefere trabalhar o dobro do que tirar tempo para entrar no secreto. Não, é que está ficando estreito o negócio do dinheiro, eu vou arrumar mais um trabalho. Eu vou arrumar mais um bico. Eu vou fazer mais um negócio. E eu vou fazer mais um negócio. E era só ir para o secreto. Era entender, era se voluntariar, era dizer, não, tem alguma coisa aí para mim fazer, eu vou fazer, que eu estou vendo que não dá certo. Às vezes Jesus tira até o emprego do camarada. Mas em casa, eles ficam sem emprego, mas não vão para o secreto. Vão para o joguinho. Aí ataca o espírito do playboy. Né? Que hoje em dia fala playboy, os outros pensam que é gente que anda com carrão. Play, jogo, boy, menino. É um bocado de gente depois dos 40 que ainda é playboy. Quando eu não virar esse jogo, e a vida virada também. E o Espírito Santo gemendo. E o Espírito Santo de todas as formas tentando chamar a sua atenção. Tem um que detesta joguinho e arruma outra coisa para fazer. Quantas horas gastas de varde? É maratonando série. A pastora não é radical, querido. A Bíblia mesmo diz que tem tempo para todas as coisas. Eu estou falando de pessoas que estão precisando de uma resposta de Deus. Está com a alma angustiada e está achando um monte de distração, mas ela sabe o que precisa fazer. E é com o temor de Deus que eu te falo nessa noite, com o amor de um coração pastoral, que não quer ver você batendo a cabeça. Você precisa parar para ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Pare de se distrair com isso e com aquilo. É um momento da igreja alinhar o seu ouvido com o coração do Pai. Se nós deitarmos no colo do Pai, nós vamos ouvir as batidas do coração do Pai. E quando a gente ouve a batida do coração do Pai, a gente se acalma. Você já deve ter ouvido isso, que um recém-nascido se acalma quando a mãe coloca sobre o peito, o pai coloca sobre o peito, e ele começa a ouvir as batidas do coração da mãe, as batidas do coração do pai. Um recém-nascido consegue se acalmar. Você vai conseguir acalmar a tua alma e o teu espírito quando tu colocar a cabeça no coração do Pai. O Pai está esperando você fazer isso para derramar uma porção da sua unção. Fica de pé em nome de Jesus, queridos. Essa unção quer quebrar julgos aqui nessa noite. E eu quero orar com vocês agora. Surimai ala suria gandaramastoriya hai. Andarai amasuya mahai. Nós vamos fazer uma oração profética aqui nessa noite. Nós queremos ser uma igreja que caminha no profético, e aquilo que o Senhor nos mandar fazer, nós vamos fazer aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero perguntar se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, o que entristeceu o teu coração. Alguém que está andando longe da presença do Pai. Eu não sei como é que foi o teu ano de 2022, o que aconteceu, o que te feriu, o que te machucou. Alguém que ainda não entregou completamente o controle da sua vida para o Senhor. E a igreja ora no Espírito.
Ore no Espírito, porque esse é um momento de guerra. E hoje você ouviu a voz do Pai, e você precisa de uma unção do Pai para quebrar esse jugo da tua vida, do teu pescoço, para tirar esse fardo dos teus ombros. Você precisa confessar com a tua boca. A Bíblia diz que quando o filho pródigo foi para longe do pai, quando ele voltou, ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. Porque o pai declara: vamos fazer festa porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Quando ele decidiu voltar para o pai, ele ganhou vida de novo. Mas todos que vão para longe do pai, espiritualmente acabam morrendo. Se não tiver ligado na videira, não tem como ter vida. Talvez tenha alguém assim se sentindo morto espiritualmente. Pastor, eu não sinto mais a presença. Eu deixei por um tempo, eu fui dar um tempo. Mas está difícil agora, eu não consigo mais voltar a ouvir a voz do Pai, ter comunhão com o Pai. Mas hoje eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero correr de novo ao encontro do Pai. Eu quero te dizer que o Pai está aqui de braços abertos, não tem acusação, não tem julgamento, tem o amor dEle para te abraçar e te receber aqui nessa noite. Tem alguém? Sai do seu lugar em nome de Jesus e chega aqui à frente. Eu quero muito, meu querido, minha querida, orar por você nessa noite. Se você ouviu a voz do Pai e quer reconciliar, talvez alguém aqui que precisa fazer uma oração de entrega. Pastor, eu nunca orei entregando a minha vida para Cristo, dizendo que eu recebo o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você precisa confessar. A Bíblia diz que crê com o coração e confessa com a boca. E nós estamos aqui para orar por você nessa noite. Se tiver alguém para reconciliar ou para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, quer entrar um ano com um propósito seu, alinhado com o coração do Pai, sai do teu lugar e chega aqui à frente. Nós queremos te abraçar e orar por você nessa noite. Tem alguém aqui? Tem alguém para reconciliar? Para receber Jesus como Salvador? Se tiver, nós queremos muito orar por você. Eu não vou insistir mais, mas a oportunidade está aberta. Enquanto nós estivermos aqui, nós queremos orar por você. Neste momento eu gostaria de chamar aqui à frente os nossos pastores. E eu gostaria que eles tomassem do óleo nas suas mãos agora, passassem na ponta dos seus dedos, porque nós vamos fazer uma oração profética aqui nessa noite. Aleluia! Nós vamos fazer uma oração profética aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastor Marcelo, pastora Zana, fica desse lado aqui, e só para nós dividir melhor. E eu quero orar agora. E eu quero que você que ouviu a voz do Senhor e veio aqui em busca de uma resposta, você que precisa que o Senhor quebre algo que está travando a sua vida, você que chegou aqui, quem sabe sentindo uma dor, uma enfermidade, quem sabe você está sofrendo uma opressão maligna. Isso não quer dizer que você está endemoniado, eu estou falando de uma opressão. A opressão vem de fora, está sendo oprimido, você está vivendo um momento muito difícil e veio aqui em busca de uma resposta. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Você pode se dirigir diante de um desses pastores, eles vão impor as mãos ungindo você, e vai ser uma unção profética, uma unção que quebra jugo aqui nessa noite. Se você quiser, a hora é agora, nós vamos orar, e eu quero que você saia do seu lugar agora. Se tem algo emocional, espiritual ou físico que está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando a tua marcha, está travando, está bloqueando você, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, e chega aqui à frente. Um desses pastores vai ungir você agora, e vai dar ordem de cura, vai dar ordem de libertação, vai dar ordem de portas abertas agora, em nome de Jesus. O nosso ministério de louvor vai cantar agora, e você vem com fé e diga: eu preciso de um socorro. Você precisa vir. Não é o pai que foi atrás do filho, foi o filho que veio ao encontro do pai. Se você vir, o pai vai te tocar através desta oração agora. A igreja fecha os seus olhos agora e começa a orar junto conosco. As intercessoras, eu gostaria que chegasse mais aqui perto, aqui na frente.
já junto com essas pessoas, junto com elas, levante as mãos atrás delas. Isso, nosso ministério amado de intercessão, que Deus tem dado a essa igreja. Oh, Rabagassuri Andarabassai. Ora agora, feche os olhos agora, igreja. Oh, Espírito Santo lindo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Em nome de Jesus. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai glorificando o nome do Senhor. Se tiver alguém perto de você que o Espírito Santo te tocar, coloque a mão sobre essa pessoa agora e declare uma bênção de Deus sobre a vida dela. A unção quebra o jugo nessa noite. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam
trava de Satanás da boca dela. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Cante. Levante as tuas mãos, igreja, agora para adorar. Levante a tua mão e declare que tudo que tu quer é ver Ele. Só quero ver você. Só quero ver você. Cante. Levante a tua mão agora e cante com todo o teu coração. E então me leva-nos à sala da intimidade. Quero ver tua face. Cante. Sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Leva-nos à sala do trono, Pai. Mostra, Pai. Isso. Deixa fluir. Solta esse leão que há dentro de você. Abre a tua boca para adorar e para glorificar. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. Solta esse glória. Solta esse aleluia. Ergue a mão, bata a palma. Que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero. Você quer também? Declare. Quero olhar na face Do meu Criador. Quero olhar a face. daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do
Tem glória aí, tem aleluia aí. Glória, glória, aleluia, aleluia. Eu sei que o Senhor renovou as tuas forças nessa noite. Que o Senhor continue te abençoando. Quarta-feira, às 20 horas, nosso encontro de comunhão, com as salas para jovens, adolescentes, crianças. Você não precisa sair correndo, não. Se você está sentindo a presença dele, abre a tua boca e adora mesmo. Deixa Jesus te tocar, irmão. Perde essa vergonha, esse medo. Isso. Deixa o Espírito Santo fluir nessa noite. Aqui ninguém é proibido de glorificar, de adorar, de profetizar. Onde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Pastor Jean, orando e nos despedindo e declarando a bênção apostólica sobre a igreja. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bênção, irmão. Que culto maravilhoso, que ambiente gostoso. E não dá vontade de ir embora. Só alegria, só gozo, né? Só a unção do Espírito. Vamos orar então, agradecido ao Senhor. Soberano Deus, Pai Celestial. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Por este culto desta noite, por essa celebração. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença marcante em nossas vidas, pelo teu Espírito Santo que se move dentro de cada coração aqui. Pai, nós te amamos. Nós dizemos que te amamos e que nós precisamos de ti a cada dia. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai. Despede-nos agora na santa paz do teu Espírito Santo. Que seja uma semana repleta das tuas bênçãos sobre a vida de cada família, Senhor. Que tu abençoe de uma forma extraordinária. Que tu possa guardar e proteger cada um dos teus filhos que se dirigirão agora para os seus lares, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e a unção poderosa do Espírito Santo e o amor de Deus seja com todos vocês para sempre. Amém?